Gostaria que você, neste rápido estudo que teremos, perguntasse quais são os motivos que você tem para se alegrar com o nascimento do menino Jesus. Ninguém melhor do que Maria, a mãe de Jesus, pode nos ensinar. O testemunho dela foi escrito, inspirado por Deus, e eu gostaria que você pensasse em 5 razões que nós veremos nesta aula de como nós podemos e devemos nos alegrar com o evento do nascimento de Cristo. Acompanhe. Bem, na palavra minha agora de manhã, eu falei sobre a reação de Isabel. E ela, como nós vimos, era uma pessoa bem mais velha do que Maria. Maria era desposada, recém-casada, e Isabel já era uma pessoa mais idosa. A Bíblia menciona que ela era uma pessoa idosa. Então, o milagre, como eu disse, foi um milagre um atrás do outro. Eu queria agora, nessa segunda parte, focar especificamente na reação de Maria e alguns motivos que ela teve para cantar e celebrar a Deus pelo ocorrido. Certo? Como eu disse, nem todo mundo canta. E aqui, abrindo um parênteses, não tem nenhuma criança aqui dentro. Eu vou aproveitar, tem uma que é bem pequenininha, não vai ouvir, mas se você quer que o seu filho cante na igreja, é importante que nós pais cantemos com mais entusiasmo enquanto cantamos os hinos ou os cânticos. Os nossos filhos veem a maneira com desestímulo ou a maneira empolgada que a gente canta o que a gente canta. O que você acha que o filho ele torce para o mesmo time que você torce? É porque no dia do jogo você fica fanático por aquilo, você empenha, não tem nada de errado com isso. Mas você demonstra que você aprecia aquilo, que você tem prazer naquilo. Então, as gerações seguintes, nós precisaremos motivar nossos filhos a aprender a louvar a Deus. E a única maneira de fazer isso é nós louvando a Deus com entusiasmo também. E Maria, então, aqui, ela vai dar algumas razões por que ela se alegrou, ela cantou o cântico que nós leremos agora. Lucas, no capítulo 1, versículos 46 em diante. Nós lemos a respeito agora do cântico de Maria. Esse som está saindo só desse lado aqui, né? Está lá também? Ok. Então diz assim a palavra de Deus que, versículo 46 em diante, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque ele contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Como prometera aos nossos pais, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel,
voltou para casa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Não estamos lendo, Deus, um diário de uma pessoa comum. Estamos lendo a tua palavra, escrita e inspirada. E o testemunho que agora lemos é para a nossa edificação. Deus, que o Senhor mesmo, que a inspirou, possa nos dar, por meio do teu Espírito, esta edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, o que fez Maria cantar? Há algumas coisas aqui que eu queria listar, são motivos pelos quais eu gostaria que você também se alegrasse. Eu não sei quantos já viram e já ouviram, mas tem muita gente que não celebra Natal. E mais do que isso, detesta o que celebra Natal. E faz uma campanha ferrenha, usando inclusive palavras do tipo que a celebração do Natal é uma coisa demoníaca. Eu já ouvi isso. É lógico que a gente tem que definir qual Natal a pessoa está falando. Porque tem algumas celebrações que realmente misturam Natal com esoterismo e tanta coisa, mas a celebração do nascimento de Cristo, mesmo a gente não sabendo exatamente qual data aconteceu, nós celebramos um memorial e a razão desse memorial tem uma justificativa bíblica para nós nos alegrarmos com isso. E é isso que eu queria então meditar nesta manhã. Quais foram os motivos que Maria se alegrou com eles por causa do nascimento do seu filho, e no caso o Messias. E se nós podemos também usar alguns desses argumentos ou desses motivos para nos alegrarmos hoje. Se alegrar com alguma coisa não é fácil. Às vezes você está empolgado com alguma coisa e o seu filho ou sua filha mamar à vontade. Às vezes, agora, por ocasião do Natal, você está querendo fazer alguma coisa e os pais se empenham, preparam para fazer uma coisa e para o filho acorda bem mais tarde. Parece que não corresponde à alegria e o desejo dos pais de querer preparar alguma coisa. Isso geralmente acontece quando seus filhos são mais adolescentes. Quando é criança, a gente acorda primeiro que os pais. Eu lembro disso, de acordar cedo no dia do Natal. Cada família tem uma tradição. Lá dos meus pais, a gente comemorava o Natal no dia 25. Então, 25 de manhã era o dia que abria os presentes. Então, 25 de manhã era aquela folia, meninos acordavam, ia procurar o que estava presente. Na casa dos meus pais, inclusive, meus pais colocavam os presentes no pé da cama. Você tinha que deixar o chinelo ou o sapato embaixo da cama. E aí o presente ficava em cima do chinelo ou do sapato. Quem tinha esse costume? Eu tinha uma pessoa aqui. Então, essa era uma maneira. E algumas pessoas punham debaixo da árvore de Natal, outros colocavam na tradição assim, mais americana, coloca dentro da meia pendurada na lareira, o que no Brasil já não tem, quase ninguém tem lareira, muito menos a meia pendurada para colocar, mas é muito comum isso, fora do Brasil. Mas quais são os motivos então que Maria, e especificamente teve para se alegrar? Vamos olhar no texto aí. E o primeiro motivo levantado por ela aparece já no início do seu canto, e eu diria que ela se alegra por aquilo que Deus fez por ela. Então, esse é o primeiro motivo. Por aquilo que Deus por ela. Veja só, no texto aparece aí, ela está falando de algo pessoal. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
Por quê? Porque ele contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, para todas as gerações, me considerarão bem-aventurado. Então, Maria, ela está falando de algo que ela recebeu. A primeira justificativa, então, eu diria, essa, embora tenha sido dada a Maria, ela é uma alegria também que pode ser compartilhada com todos nós. Nenhum homem aqui consegue imaginar a alegria da mãe em conceber a luz ou de sequer ficar grávida. Nós pais alegramos também, mas o fato da mãe engravidar-se e poder conceber e dar à luz é um milagre. É um milagre que a alegria só pode ser compartilhada por aqueles que são casados. Quando não é casado, a alegria é só mesmo da mãe. Mas a Maria, então, ela se alegra, em primeiro lugar, por causa do que Deus fez por ela. Olha só, especificamente, não é necessariamente o fato dela ter sido aquela que se engravidou com o Espírito Santo para gerar o Messias. Ela diz aí, pela maneira, versículo 48, pelo fato de Deus ter contemplado na humildade da sua serva. Sublinha essa palavra, contemplou na humildade. Há algo especial sobre isso, irmãos, na celebração de Maria. Ela era consciente, ela sabia muito bem que havia várias pessoas que poderia ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. E ela, ciente disso, ela se alegra com o fato de ela ter sido escolhida para essa função tão gloriosa. Então, a celebração inicial dela não é nem com o fato dela estar grávida, não é com o fato de nada disso, mas é pelo fato de Deus ter escolhido alguém humilde, alguém que, na visão do mundo em que ela vivia, jamais se candidataria para receber tamanho privilégio. Tá certo? Esse é um espírito importante que nós precisamos ter no Natal. O elemento da humildade e da maneira como nós somos, de maneira imerecida, receptores daquilo que Deus está fazendo. Quem não tem essa consciência, também não tem a consciência de gratidão. Se você acha que o que você está recebendo você merece, geralmente você não agradece, não é mesmo? Alguém lembra de ligar para o seu patrão todo mês, agradecer pelo olerite ou contra-cheque que veio? Ah, você trabalhou para aquilo. Aliás, você queria até ganhar um pouco mais. Mas o patrão não dá, você vai fazer o quê? Então, quando você recebe o cheque lá, ou na sua conta, ou seja lá como você recebe o seu pagamento, geralmente as pessoas não vão até o gerente, não vão até o departamento financeiro, porque eu queria agradecer você colocou lá na minha caixinha lá, a empresa, o recibo do pagamento. Alguém agradece, porque está embutido nisso o senso de que você trabalhou, você merece aquele salário, ele é seu. Então, se você tem esse sentimento, o agradecimento ele fica meio de lado. Maria, ela mostra então, em primeiro lugar, isso. Ela entendeu que o que aconteceu com ela era um presente dado a alguém humilde. E isso é um gesto importante, é um gesto que deve ser lembrado no Natal. Na nossa família, meus pais, nós éramos humildes. Meu pai era mecânico toda a vida muito simples, mas sempre tem gente mais simples que a gente, não é mesmo? Não importa quão simples você seja, sempre tem alguém mais simples ainda. E nós tínhamos esse costume de, no Natal, tinha os presentes que apareciam no chinelo de todo mundo. E aí, tinha um presente que ficava no chinelo, que era a conjugação do sábado, nós 5 irmãos.
Tinha um lugar lá perto da porta do quarto, eu ia todo mundo no quarto. Essa história dele. Quarto menino, não, era todo mundo com dois beliches, duas camas saindo do beliche, era todo mundo junto. E aí tinha um presente que ia para a pessoa mais pobre. E a caixa, geralmente, não era para provocar, era uma caixa maior. Às vezes, era uma caixa dentro da caixa, mas a caixa era maior. Eu lembro de nós, quando criança, indo levar esse presente para a pessoa mais humilde, a gente ia com aquela expectativa: nossa, o que será que ele dentro? Será que é melhor do que eu ganhei? E eu lembro várias vezes que, geralmente, o presente que meu pai comprava, meus pais, para dar para a pessoa mais simples, era melhor do que a gente ganhava. E a gente, é uma alegria assim, contida, porque a gente via, né? Poxa vida, né? A gente pensava, que desperdício. Mas a alegria de ver a pessoa recebendo a criança, né? Era tão grande. E depois a gente, com o tempo, né? A gente acabava acostumando com a ideia. Mas o que eu queria ilustrar com isso é exatamente isso. Quando criança, nós não temos às vezes essa noção do Natal sendo presente de alguém glorioso como Deus, sendo dado a alguém humilde. E talvez você pudesse encorajar os seus filhos fazendo algo semelhante, criando um gesto que cultive na vida dos nossos filhos esse sentimento de que o Natal é um momento que nós celebramos alguém glorioso, dando um presente extremamente valioso a uma pessoa mais humilde. É isso que Maria, ela celebra antes de qualquer coisa. Ela diz isso de maneira clara. A palavra, versículo 48, porque contemplou, aí a tradução de um termo, escolheu, de tantas as pessoas que Deus poderia escolher, escolheu aquela pessoa. É lógico que para você fazer isso hoje, você tem que se preparar. Você não vai sair no dia 25 procurando um mendigo na rua caído para dar um presente para ele. Não é assim. Tem que ser uma coisa planejada e já antecipadamente agendada com a família. Mas eu desafio vocês, pais que têm filhos ainda pequenos, a fazer isso. E, se possível, faça como meus pais faziam. Era uma dor para nós, quando criança. Ter que dar um presente melhor. Eu lembro várias vezes, quando abria, eu falava, porque tinha ganhado uma coisa inferior e a melhor tinha ido para o vizinho humilde. Então, esse é o primeiro ponto. Ela agradece por aquilo que Deus fez por ela. E o ponto da gratidão, então, é o elemento da humildade. Ela é um gesto, ela lembra-nos da humildade. Ela era uma pessoa simples. O fato de Jesus ter nascido na manjedoura, muitas pessoas associam hoje a manjedoura com o curral, eu diria que a manjedoura hoje, ela assemelha-se mais com a garagem do que necessariamente com o curral. Tá? Mesmo que hoje em São Paulo, eu duvido que isso pedir para levantar a mão. Quantos aqui já estiveram no curral? Muito pouco. Mas a ideia de uma garagem já é bem mais comum. Antigamente, quando tinha acampamento da mocidade, as mulheres iam para o quarto e os rapazes iam dormir no curral, né? E fazia lá. Mas hoje em dia ninguém faz acampamento mais assim, é tudo organizadinho. Mas a humildade aqui não é algo que tem nascido uma estrelaria. Não era um local sujo, os animais estavam lá, e os animais eram meios de transporte, tá? Também meios de subsistência, para produzir leite, alguma coisa. O fato de camelo, porque era meio de subsistência. Então, ali é o carro deles parado na garagem. Então, não era uma situação assim tão deplorável como às vezes nós imaginamos. Então, esse é o primeiro ponto. Uma pergunta até aqui, nesse primeiro ponto, o elemento da humildade, é isso que a Maria agradece, o fato de ela ter sido escolhida.
o hino que fala? Não, eu estava mais preocupado com a estrela parando em cima de uma casa. Isso que mais você está preocupado é com a casa, né? Ele não estava mais na estrebaria, né? Ok. Pode ser, embora você viu que todas as representações dos magos chegando, eles chegam na estrebaria, né? Agora, estrebaria e casa não são duas coisas distintas. A estrebaria era parte de uma casa. Como eu disse, todo mundo que tinha condições, e não era para todo mundo, quem tinha condições de ter um meio de transporte, tinha uma estrebaria. Era onde ficava o cavalo, o camelo, e onde, logicamente, ele comia. Então, não era uma coisa incomum ter uma estrebaria associada à casa. Era parte, vamos dizer, é o cômodo da casa onde guardava o meio de transporte. Certo? Hoje em dia é muito difícil, né? Ninguém tem cavalo hoje em casa. Sim, não. Entrar na casa, né? Ok. Mas então, eu leio dessa maneira, casa sendo, né, o complexo, e a estrebaria é parte de uma casa, e não um local afastado, como hoje nós temos, né? Quem tem chácara, você tem a casa, e meio afastado você tem o curral, onde ficam as vacas, o bezerro, essas coisas assim, certo? Isso tudo é muito incomum. Humildade hoje, gente, não tem a ver com isso, tá? Hoje, quem mexe com gado, eu lembro de estar, não sei se eu já falei isso aqui, estava no aeroporto de Guarulhos uma ocasião, e aquele pessoal que vende revista, insistindo comigo, compra a revista, né? Eles sugerem até dar uma malinha para vocês, né? E eu não queria comprar a revista, e eles diziam, e aí eu passava e voltava, e a pessoa insistindo. Um dia eles conseguiram me parar, e ela disse, por que você não quer comprar a revista? Eu não quero comprar a revista. De onde o senhor é? Aí eu falei, eu sou de Cuiabá. Aí eu tenho a revista perfeita para o senhor. Aí eu já imaginei o estereótipo, né? Uma pessoa de Mato Grosso, aí lá vem, lógico, uma revista de criação de gado, essas coisas, porque as pessoas têm isso em mente. Gente de Mato Grosso, do Pará, coisa mais simples, gente que mexe com vaca. É um engano você. Eu não sou rico, mas quem trabalha com criação de gado, de corte, ou mexe com lavoura nessas zonas assim, meus irmãos, é muito mais rico do que muitos que estão aqui. E falou, olha, não é porque eu sou de Mato Grosso não, mas tem gente lá que vai de jato particular daqui de Guarulhos e pousa na fazenda lá. Então, o fato de ser de Mato Grosso não quer dizer nada. Então, a humildade não está ligada ao fato de Jesus ter nascido na manjedoura e ter a vaquinha lá. Pode deixar a vaquinha, a ovelha, isso não vai atrapalhar a compreensão. Mas não associe a humildade com isso, certo? Isso era parte da vida comum deles. E era até um privilégio você ter condições de ter isso. O Antigo Testamento, inclusive, prevê que algumas famílias mais pobres não teriam nem uma ovelha para oferecer na Páscoa. E aí eles teriam que oferecer só uma rolinha. Então veja que ter uma ovelha, ter um jumento, ter um camelo, isso era já sinal de posses. Tá? Era um privilégio. Dona Ana, você ia perguntar uma coisa? Olha só. Ela está contando aí do menino, né, que o pessoal deles aí foi encontrado, teve infarto, né? Hoje foi encontrado morto dentro de um coxo,
sentado no coxo, né, na época do Natal, né? Que cena, né? Bom, esse é o primeiro ponto, então, pelo qual ela se alegrou. Segundo ponto, Maria, ela se alegra por causa daquilo que diz o texto. Por causa das, aqui, entre aspas, as grandes coisas que Deus fez. Quais são as grandes coisas? Diz aí no texto que, versículo 49, porque o poderoso fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Quais são as grandes coisas que o Senhor fez? Maria, ela está agradecendo, ela está se alegrando por isso. Lembre-se que ela está cantando, ela está mostrando de maneira visível a sua alegria. Quais são as grandes coisas que Deus fez por ela ou por meio dela? Olha, a primeira delas, com certeza, é o fato de Isabel ter sido também beneficiada com a gravidez, sendo já uma pessoa idosa. Isso é um milagre. E também ela vai listar outras coisas. Mas o ponto importante aqui que eu queria deixar é que para saber se Deus fez ou faz grandes coisas, nós precisamos conseguir ver o que Ele está fazendo. E nem todo mundo é capaz de ver o que Deus está fazendo. Tem várias circunstâncias na vida que nos impede, e a nossa correria, eu não sei se você já teve essa impressão, você passa o seu trabalho todo dia numa rua, de repente você vê um prédio que parece que ele cresceu 9 andares de um final de semana para outro. Você já teve essa impressão? Gente, eu passo aqui todo dia, eu não vi esse prédio, olha, está quase pronto. Como é que ele apareceu aí? Mas às vezes é a correria, a gente passa sempre tão corrido e a gente não percebe o que está acontecendo. De repente está lá o prédio, 9 andares já caminhando para a conclusão e você não viu esse prédio subir. De igual modo, nem todo mundo está pronto e é capaz de ver o que Deus está fazendo. E as grandes coisas aqui que Maria menciona, seria isso, no caso que ela fez com Isabel, e obviamente o Messias, ter sido enviado por meio dela. Então, a primeira coisa que a gente mostra aqui é para você conseguir agradecer pelas grandes coisas, você precisa conseguir ver o que Deus está fazendo. Você sabe como você consegue ver isso? Às vezes você está procurando, agora, por exemplo, o governo falou que vai liberar FGTS para alguém que está inativo, para a pessoa pagar, usar. E aí você precisa ver isso. Onde que eu vejo isso? Os detalhes. A gente usa essa expressão. Onde que você tem que saber como que você vê essa informação. Está em algum lugar, não está? Você tem que saber onde vê isso. De igual modo, você tem que saber como você vê aquilo que Deus está fazendo. Como é que eu vejo isso? Você vê isso primeiro na vida do povo de Deus. O povo de Deus se reúne dominicalmente durante a semana e nós compartilhamos as nossas dificuldades e as nossas alegrias. E precisamos, irmãos, anotar isso para acompanhar em oração e também em gratidão. Do contrário, a gente nós não ficaremos sabendo aquilo que Deus tem feito, e tem feito coisas grandiosas na vida de muita gente. Nós precisamos criar o costume de anotar e acompanhar. Eu lembro, tinha alguém na igreja que pediu oração, o menino estava ruim na UTI, eu não lembro quem é, nem onde é que estava. Você não está colaborando com você mesmo para conseguir ver o que Deus está fazendo. Esse bem você irá sempre anotar, guardar e depois perguntar: e aí, meu irmão, como é que foi? Saiu da UTI, conseguiu emprego,
conseguiu, ele estava orando por aquilo. Então, é uma prática que nos motiva a entender e ver aquilo que Deus faz. E ainda a esse respeito, para você se alegrar com aquilo, com as grandes coisas que Deus fez, e no caso com o evento do Messias, Maria precisava ter o conhecimento do que aconteceria. Não é simples você falar que Maria ela se alegrou com o nascimento de Cristo. Ser mensageiro, e ser uma mensageira, no caso como ela era, do Messias, isso é algo extremamente complexo. Tem várias informações que estão associadas a isso. Maria, ela tinha que ser uma pessoa bem informada. Ela tinha que ser uma pessoa conhecedora de várias coisas, para que ela pudesse crer, entender e dar graças pelo que estava acontecendo. Certo? Tem um filme que está agora, é um filme brasileiro, inclusive, do casal que tem um filho com síndrome de Down. Vocês viram aquele filme? E aí o pai, ele tem uma relutância em aceitar a criança. E o filme, então, mostra esse dilema do pai tentando, mas com muita relutância em aceitar o menino. E o menino vai crescendo, um exemplo muito grande daquilo que eu estou falando aqui, de você entender as grandes coisas que Deus tem feito. Mas isso envolve conhecimento. E aí é isso que o filme mostra. À medida que o pai ele vai conhecendo, entendendo o que é a síndrome de Down e o que pode acontecer no futuro, e ele vai conhecendo várias coisas, aí então ele consegue ter motivos para agradecer. E eu, logicamente, eu não posso falar o final do filme, né? Mas é um bom filme, eu recomendo, mostra exatamente isso. Algumas coisas para nós nos alegrarmos com ela, você precisa conhecer o que você tem. E se você não conhece, às vezes você está com um tesouro na mão e você não sabe para que é. Eu lembro a primeira vez que eu dei uma máquina de fax para o meu pai. Ele morava longe, né? E para comunicar, o fax era bem mais... Era o e-mail da época. Custou caro aquela máquina. E eu comprei, parcelei em 24 vezes a máquina de fax. Mas pelo menos eu poderia comunicar com meu pai, ver a grafia dele. E aí, na hora que abriu a caixa, eu falei, nossa! Aí, o que é isso? Você nem sabia o que era, só viu o telefone lá. Se a pessoa não sabe o que é, não tem como você se beneficiar daquilo, muito menos agradecer. Então Maria, ela sabia. Então esse é o segundo ponto. Terceira coisa que Maria, ela manifesta na sua alegria, motivo por que ela se alegra, é por aquilo que Deus fez aos que temem. É uma referência aí ao povo de Deus. Veja só, no versículo 50, é dito que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Interessante essa observação que ela faz, porque isso mostra que aquilo que Maria está recebendo de Deus não é algo singular no sentido da bondade de Deus. Deus tem sido generoso com várias pessoas, por gerações após gerações. Então, nesse sentido, ela entende que, embora ela tenha sido extremamente privilegiada em ser mãe de Jesus, ela reconhece que outras pessoas também foram igualmente abençoadas por Deus. E, mais uma vez, isso requer um conhecimento. Tá? A igreja de Deus precisa, irmãos, eu até desafiaria você ter um caderninho para anotar só a vida alheia, no sentido das bênçãos e das orações. Então, tenha em mente aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Tenha em mente, guarde no coração, guarde em oração. E o que Maria ela agradece aqui mostra que ela é uma pessoa bem informada. A história de Israel nesse período
é uma história de opressão, é uma história de pessoas que viviam debaixo de um regime autoritário. O Império Romano já havia desmarcado totalmente aquela divisão das tribos de Israel. O Império Romano já não tinha mais nada disso. Seria como se o Império chegasse na sua casa, no seu terreno. E recentemente eu vi agora alguém tentaram desapropriar alguma área ali perto do aeroporto de Congonhas para fazer um estacionamento de ônibus. Vocês viram isso? Ou de trem. E aí, coitado, apareceu um monte de gente mostrando a escritura. Olha, eu estou aqui há 60 anos, eu acabei de fazer a reforma. Outro mostrando, eu iniciei o pagamento dessa casa. Não tem como, eu sei que desapropriação, eles não pagam o valor que realmente o imóvel vale. O Império Romano nem pensava nisso. Eu quero esse pedaço aqui, pronto. Pode mandar passar o trator e derrubar tudo. Quem achar ruim, vem reclamar diretamente para mim. Então, não tinha essa preocupação. Então, eles viviam numa situação de opressão. O Império Romano era extremamente opressor. E o que Maria está falando aqui, então, mostra que Deus está sendo generoso de geração em geração, num período que não é fácil você ver a generosidade de Deus do jeito que eles viviam. Certo? E é por isso que, olha só, na sequência, eu acho interessante o Natal Maria é um Natal, sim, é um Natal social, vou colocar assim. Ele menciona aquilo que Deus fez com os soberbos. Olha só a visão política de Maria. Ela diz aí, versículo 51, porque Deus agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. De quem ela está falando aqui? No contexto que nós estamos vendo até agora, não dá para saber exatamente, não apareceu nada de soberba até aqui. Do que ela está falando? Ela tem alguma coisa em mente. Para quem conhece o contexto e a vida do povo de Israel naquela região, naquela época, o Império Romano já havia sido profetizado desde Daniel, que seria um império opressor. E o Império Romano irá já causar grandes males, tentando matar o próprio menino Jesus. João Batista irá morrer também de maneira vil por causa do Império Romano. Então, várias coisas mostram aí esse aspecto, que o nascimento de Cristo era uma grande operação, o Lava Jato, vamos colocar assim, que teve um efeito devastador naquela época. Então, nascer um menino que seria rei, num contexto onde já havia um império, era algo extremamente assustador. Tanto era que Herodes, quando ficou sabendo de que os magos chegaram procurando o menino, o filho do rei de Israel, ele foi o primeiro interessado a querer saber que história é essa de um filho de rei que está nascendo aqui. A ameaça disso, ela é lógica, porque se está nascendo um filho de um rei, e haveria então a possibilidade dele se levantar e se tornar novamente algum monarca ali naquela região. Então, nas palavras de Maria, Deus, quando enviou Jesus, ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele também derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Nenhum imperador nessa época caiu por causa do que Cristo fez. Porém, a autoridade e o reino de Deus que se instalou ali naqueles dias deixou claro que o poder de Deus, ele era de uma natureza diferente e ele iniciava uma nova era. E é com isso que Maria se alegra. A referência aí a Deus ter
enchido de bens os famintos e despedido vazios os ricos, mostra claramente o que às vezes nós esquecemos no Natal. O Natal de Maria não foi um Natal simples, um Natal de curral, de estrebaria só, não. Ela teve o privilégio de receber da mão de reis magos presentes valiosos. Quantas famílias em Israel tiveram esse privilégio? E no Natal receber ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes tem um significado, tem uma utilização naquele contexto, mas enfim, era um presente, era um gesto de abundância. Então, essa referência aqui de ter despedido famintos os poderosos e ter enchido de bens os que são famintos é uma referência a uma dádiva imerecida de generosidade da parte de Deus. Isso é importante ser lembrado e ela se alegra com isso. Até agora, Maria não falou nada sobre o Jesusinho, falou? O menininho Jesus. Obrigado porque ele nasceu com 5 dedos, nasceu sem icterícia, nasceu, já cordão umbilical já secou. Obrigado porque ele não teve cólica, tá chorando a noite inteira. Ele podia ter falado isso. Será que Jesus teve cólica? Porque o leite de Maria... Será que Maria teve leite? Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas ela poderia, como mãe, não é mesmo? Quantas coisas a mãe, ela passa e que ela dá graças a Deus. A mãe que recém deu à luz, não tem nada melhor na vida do que você conseguir dormir uma noite. Sem ser acordado. É maravilha quando o nenê ele dorme já a noite inteira sem acordar para mamar, mesmo? E aí tem gente que demora para dormir, mas é porque tem tempo. Se tivesse, eu lembro quando a Renata deu à luz, há muito tempo antes de dar à luz, ela já não conseguia dormir por causa da barriga. Todo jeito que deitava, virava, incomodava, aí ela já não dormia bem. E aí, a hora que ela deu à luz, uma irmã foi visitá-la e a Renata comentou com ela: nossa, eu agora sem essa barriga não vejo a hora de poder dormir agora. Aí a irmã: Renata, agora você não vai dormir mais. E agora saiu da barriga, mas agora seu sono também já era, A barriga era de menos, a barriga pelo menos está quietinha aí. Mas então, veja só, quais são os motivos pelos quais Maria ela tem para agradecer a Deus e celebrar o nascimento de Cristo? Esses aí que nós mencionamos, e por fim, eu encerro aqui, aquilo que ela fez. Aquilo que Deus fez, pelo que Ele fez. De Israel, que é uma promessa. A promessa aí, veja só, no versículo 54, amparou a Israel seu servo, a fim de se lembrar de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, o nascimento de Cristo é o cumprimento de uma promessa. Assim sendo, eu desafio as pessoas, às vezes, que usam, e se for só esse o motivo, Natal como a árvore de Natal, o presente, isso realmente não é um motivo para você celebrar. E há muita coisa pagã nesse sentido. Porém, o fato de ter elementos pagãos na celebração hoje não devem apagar de nós a alegria, os motivos que Maria e Isabel tiveram para agradecer e se alegrar a Deus. Primeiro deles é a autoridade com que Deus se lembrou dela. É uma maneira de você celebrar. Se você tem hoje, você pode encerrar o ano com vida, com saúde, com os seus filhos ao redor de vocês. É um motivo de alegria.
Muitas pessoas não têm esse privilégio. Se você sabe ver grandes coisas que Deus está fazendo, se não sabe, deve aprender contigo também e se alegrar. O que Deus fez com aqueles que temem, com aqueles que não temem a Deus e que abominam as coisas de Deus, isso é uma coisa boa da gente ir no Natal, sentar com nossos filhos ou com as pessoas da nossa casa. Aqui, meu filho, está vendo aqui o que aconteceu mesmo ali? São pessoas que passaram o ano inteiro ignorando o perdão de Deus, viveram a vida dissoluta, andaram fora do caminho do Senhor, esse que achava que era bomba de carro. Tem um crente fachada, mas você tem que procurar. Está vendo o irmão aí? Olha o irmão deles. É aderente a Deus, andar. O próprio seu filho vai falar, mas também tem fulano, sim, mas tem outros. Então, procurar aquilo que Deus tem feito com os que tem é algo que devemos nos alegrar pelo Natal. Maria fez isso. Também mostrar como é que Deus abate os soberbos. Nesse sentido, eu acho que nós hoje no Brasil temos muito que nos alegrar com isso. Como Deus tem trazido abaixo os soberbos cada vez